Oi, pessoal. Voltei, tá? Parece que passou um tempão, mas não passou um tempão não. Só anoiteceu. De qualquer forma, a gente vai continuar. Eu consigo fazer mais uma parte aqui e encerrar a radiólise na água nesse vídeo. Então, a gente já vai começar para dar tempo, tá bom? Quem sabe, se der sobrar um tempo no finalzinho, quem sabe eu ponho um filminho. Tá bom. Olha lá. Vamos ao que interessa aqui, porque nós temos pressa. Essa é a última transparência que eu havia falado, né? Do radical livre. Professor, o que esse tal de radical livre aí, né? A gente não gosta de gente radical, né? Não é gente radical, é espécie química, né? Então, olha, né? 1944, isso aqui é no meio da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Essa pesquisa aqui do Weiss aconteceu em 1944, provavelmente no contexto da tecnologia atômica, né? Que culminou ali na bomba atômica. Mas esses estudos aqui, eles ficaram com o status de classificar, restrito, né? De divulgação restrita. Só depois da Segunda Guerra que eles foram, então, divulgados. E o que ele propôs? Ele falava, olha, aquela coisa de água ativada, eu não sei, mas eu acho que os fragmentos, na verdade, não são estados excitados da água, seriam fragmentos de água, mas relacionados aos radicais livres, radical hidroxila e radical hidrogênio. Ué, não tá... Vocês me perguntam, né? Não estaria faltando aqui um sinalzinho de menos e aqui um sinalzinho de mais, né? Não, daí seria o íon hidroxila e o íon hidrogênio. Aqui são os radicais, né? Isso aqui, isso aqui é a carga zerada, não tem carga elétrica aqui, né? É um hidrogênio, é um próton mais um elétron. É um próton mais um elétron, mas esse daqui não quer dizer que a carga elétrica esteja zerada, quer dizer que é o elétron desparcerado, tá? Esses daqui, olha só. Radical livre diz respeito ao átomo, molécula, agrupamento, onde existe um elétron, eu devia ter posto aqui, desparcerado na última camada. Por quê? É aquela coisa... Os elétrons, eles têm os seus estados ali nos potenciais de ionização, mas é sempre em dupla, né? Por causa que eles têm o número de spin, a gente aprendeu isso na escola média, no ensino médio, que são dois por nível de energia, né? E eles têm que ser pareados, né? Eles têm o spin para cima e o spin para baixo. Isso no que se diz respeito ao elétron. Se existir um elétron sozinho, ele está sem o correspondente ao lado ali pareado. A gente fala que ele está sozinho e que é companhia, né? Mas não, na verdade ele a molécula está no estado de alta energia e se você colocar um segundo elétron ali que preencha a parte de spin, né, o spin pareado, a energia vai ser menor do sistema, então vai ser um estado mais estável, então vai do equilíbrio instável para o equilíbrio estável, tá? A gente fala assim que tem a epistemologia de Bachelard, então a gente dá caráteres antropomórficos ali para célula, para átomo, fala que eles estão tristes, não sei o que, é um jeito só facinho de entender, tá? Na verdade é tudo energia ali, estados excitados, estados de potencial mais baixo, mais alto, eles não estão nem aí com a existência do outro, porque eles não têm raciocínio, eles não têm nada. Então, esse é um radical livre. E os radicais livres, eles têm um tempo de vida muito curto. Se fosse um OH- e um H+, são íons. Falar, mas eles não são estáveis.
Eles não são estáveis, mas também eles não são instáveis, tá? Você vê que se um seria a base conjugada do outro, eles estariam em equilíbrio químico com a água. Talvez o próximo slide ajude a entender. Ó, aqui, olha, tá vendo? Aqui essa setinha dupla, né? A gente tá falando de equilíbrio químico. Então, a molécula de água, né? Se você tem o íon hidroxila e o íon de próton, eles ficam se alternando, né? Ácido conjugado, base conjugada e a molécula sem se dissociar. E todos eles estão ali em solução. Como esse equilíbrio aqui, ele favorece muito mais a existência da molécula de água, os outros dois não estão em grande quantidade, mas não quer dizer que eles sejam instáveis por si. É que nem o sal dissolvido na água, tá? Tem o NaCl, ficam os íons ali em meio aquoso, tá? Eles não são instáveis, eles só são íons em meio aquoso. Aqui com os radicais a coisa é diferente, tá? Para começar, você tem a molécula da água, ela foi quebrada. Aqui, eu demorei um pouquinho para entender, mas é o seguinte, porque eu vi elétrons demais aqui. 2 na camada 1s, esses dois provavelmente estão na camada 2s, e esse estão na camada 2p. Então, tem o elétron desparcerado na camada 2p, que é esse aqui, e o elétron desparcerado na camada 2p, esse aqui, e recebem os elétrons de hidrogênio como complemento aí para fazer a molécula. Olha só, se eu quebrar a molécula, eu vou ter 1s, 2s, 2p, 2p e sobrou aqui 1p, né? Então estamos com esse elétron desparcerado com um spin sozinho e ele precisa de outro, né? Se ele está num estado de alta energia. E a coisa do próton é mesmo, do próton radical é a mesma coisa. Professor, mas ele não está feliz aqui, olha. Aí com o Bachelard, né? Ele não está aqui estável, né? É um próton, um elétron e todo mundo está contente? Não, né? Esse daqui é um estado de alta energia, apesar de tudo, né? Precisa de precisa de outro elétron aqui. Ou precisa ter nenhum. Só para lembrar vocês da outra aula, ó, tem um próton aqui, né? Esse próton não está sozinho, esse daqui não existe, tá? Isso aqui, na verdade, esse próton está junto com uma molécula de água. Esse aqui é o tal do H3O+, que eu havia falado na outra aula, tá? É um ácido, é um íon também, é um íon ácido fraco. Mas é exatamente a mesma coisa aqui. Bom, então aqui nós temos a dissociação e aqui nós temos o fragmento da molécula. Esses têm uma vida estável, vamos falar assim, né? Esses não. Esses têm alta reatividade química. Tudo bem. Então, ó, olha como ficaria. Olha como ficaria aí. Né? Você tem a molécula de água, ela é quebrada, tá? Ó, de novo, né? Lembrar vocês. Os estudos feitos durante a Segunda Guerra Mundial, mas só conhecidos posteriormente, por causa que era segredo de guerra, né? Então, essa era a hipótese ali, daquele Weiss, né? A água, ela vira o radical, vira esse radical, eles têm um tempo de vida muito curto. Se encontrar o radical hidrogênio por aí, combina, vira gás hidrogênio. Se encontrar o radical hidroxila e encontrar outro, vira água oxigenada. Fala, olha, isso aqui já está com aquela carinha lá do Pierre Curie, né? De Bernoulli, né? De Bernoulli. Mas, professor, mas eu lembro que não tinha isso daí, né? No feito de raio-x. Calma. Tá?
Aqui é uma outra coisa possível, tá? É o radical hidrogênio atacando a molécula de água, né? E então você tem uma conversão aqui, né? Onde você tem radical hidrogênio acaba virando um radical OH-, né? Então você teria, se você vai lá, eu tenho sempre 1 e 1, né? Mas não, na verdade você favorece o radical hidroxila. A troco de hidrogênio, tá? Isso daqui são reações químicas possíveis dos radicais, mas se não tiver nada, vamos supor, né? Se não tiver dois semelhantes por perto, tá? Um pode ver o outro e recombinar em água. O importante é o seguinte: o radical hidrogênio, se ele encontrar algum reagente ali pela água, né, num soluto, né, ele vai fazer uma reação química. E a mesma coisa, né? A mesma coisa com esse. Acredito que esse seja de oxidação e esse seja de redução. Tem que pensar um pouquinho, mas provavelmente é. Tá bom. Olha aí. Aí é uma listinha de radicais livres da molécula de água, né? Bom, a água, então, 10 elétrons, número par. Próton sozinho. Agora vocês já sabem. Agora vocês sabem a verdade, né? Então tá bom. Que é esse aqui, ó. O próton sozinho não tem. Esse H3 aqui, né? Então, mas de novo, 10 elétrons na última camada. Hidroxila, 10 elétrons na última camada. Entendi. Olha os radicais, tá? Número ímpar, número ímpar, número ímpar, número ímpar. Apareceu esses dois aqui, né? Esses dois, eles vão aparecer mais para frente à medida que aquelas reações químicas, vamos falar assim, as mais primordiais, né? As mais básicas, elas vão dando espaço para outras reações. Por enquanto, a gente só anota a existência deles, tá? Água oxigenada. Mas a água oxigenada é instável? Não, é uma molécula estável, vende na farmácia, né? A gente não compra, esqueceram? Né? A gente compra na farmácia, depois deixa o cabelo loiro. Não, meu cabelo, né? Não é loiro, por causa disso. Enfim, número par, né? Então, mas não reage que nem o radical. Não, mas ela tem um forte caráter oxidante. E um hidroperóxido, né? É um esquisito aqui, né? Ele também é íon, ó. Ele não é radical. Esse íon vai aparecer quando tivermos oxigênio dissolvido na água e a água tiver radicais, tá? Essas são as últimas transparências. Aguentem firme que vocês veem. Então, olha aí. Allen, né? Final, agora o Allen já sabe dos resultados aí do Weiss, né? Disso da década de 50. Então é mais ou menos aquilo que ele já havia visto, né? A solução de água pura, o H2O seria, a molécula de hidrogênio seria destruída pela ação do radical, né? Na verdade, essa reação aqui não tinha antes, ele pôs mais uma reação. No caso de alguma impureza, os radicais OH, quer dizer, o H está reagindo com o hidrogênio, né? Tá bom. O H, ele reagiria, o radical, né, hidroxila, reagiria com as impurezas e algum hidrogênio seria produzido. Então, aqui nós teríamos todos os subprodutos da radiólise, né, sendo produzidos pelos radicais, mas depende um pouco dessa coisa, ó. LET, a gente vai ver por quê, e condições experimentais, pH, porcentagem de oxigênio, né, grau de pureza da água. Então, a gente teve um pequeno avanço aí no entendimento, né, de onde que está os produtos que estão sendo produzidos, né? E basicamente onde que está o gás, né? Cadê o hidrogênio? Foi destruído pelo OH, né?
Aí vai falar, mas no caso de alguma impureza. Ah, então, peraí, agora o discurso é outro, né? Água pura, né? Ah, mas e o oxigênio? O oxigênio provavelmente vira água oxigenada. Tá bom. Então, a química do radical hidroxila deu certo, tá? O comportamento das reações de oxidação, especialmente em meio básico, foi bem explicado por essa hipótese. Beleza? O meio ácido não deu certo, tá? Se você tiver as reações de redução, alguma coisa está esquisita. Porque o radical hidrogênio que tem na jogada, ele não consegue fazer todas as reduções esperadas nos solventes, né? Você tem meio ácido ali, mas ainda assim ele não dá conta. Então o pessoal falou assim, olha, eu imagino que tenha o radical hidrogênio que reage com o reagente e vai ser um produto, mas tem um outro radical que não é o H bolinha, é o H linha. Olha a galinha aqui, ó. Por isso que eu pus uma galinha, certo? Então tem uma galinha aqui que ela vai bicar aqui o reagente e vai fazer um produto linha. E o que é essa galinha, né? Então ficou aquela coisa assim meio entendi, mas não compreendi. Vamos procurar o que é essa galinha aí, né? O que pode ser? Pois é, a galinha tornou que era um elétron, tá? Primeiro, verificou-se que a galinha deveria ser uma espécie química de carga negativa. Tá. Não podia ser aquele, sei lá, H2O-, não sei o que, ninguém... Você vê, essas químicas são difíceis de saber, tá? Em 1963, esse Hart-Bock aqui, eu não tinha nascido, mas eles comprovaram, tá? Não, olha aí, a galinha é um elétron solvatado, né? E tem tempo de vida maior que o radical livre, porque eles conseguiram detectar, né? Essa 10 a menos 11 segundos, né? É um pouco baixo, né? Difícil detectar esse tempo, coisas desse tempo. Aqui é uma coisa de milissegundo, a gente já vai ver. Tem alguma coisa errada, professor. Eu nunca ouvi falar em suco de elétron, nunca ouvi falar em né, bebelétrons, né? Como é que foi aparecer um elétron no meio da água aqui, né? Olha, esses elétrons, eles são produzidos, então a radiação ionizante tem um efeito direto, ela ioniza a molécula de água, sai um elétron, tá? Daqui nas últimas transparências a gente vai ver em detalhe. Esse elétron, ele é aprisionado, essa palavra aqui que é certinha, entre as outras moléculas do meio. Tá? Eu já falo desse negócio do aprisionado. Tá? Então, denomina-se esses elétrons aquosos ou hidratados, né? Solvatado, né? Você vê vários nomes, mas esse símbolo é o normal, EQ, né? E com ele tem um tempo de vida de milissegundo. Então, ele conseguia fazer a ionização e já ver esse elétron. Ele provavelmente estava numa banda de valência ali, depois ele podia absorver uma luz, e ia para uma banda superior, depois tornava a cair e na reemissão você comprovava ele, em 1963. Tá? Olha aí, elétrons aquosos ou hidratados, né? São elétrons frutos da ionização da molécula da água ou da sua superexcitação. Então, excitação é o elétron, a molécula de água tem uma conformação eletrônica. Essa conformação agora é a outra, que não é do estado fundamental. Então, todos os níveis de energia dela estão mexidos, depois volta para o estado fundamental. A superexcitação, eles falaram não, o elétron ele praticamente vai para a banda de valência ali da água, tá? Uma coisa de estado sólido, né? Tô falando de água. Ela vai para a banda de valência, fica ali, eventualmente pode voltar e se recombinar. Mas essa é uma superexcitação, tá?
Ao perder energia no meio, né, eles se termalizam, né, então você tem uma energia, de repente essa energia vai para zero, né, eles permanecem dissolvidos, atraindo o dipolo elétrico das moléculas de água ao redor. Muito bem. Então, agora é melhor eu colocar um rosto maior aqui, tá? Para fazer moléculas de água, tá? Isso aqui. Ó, a molécula de água é um Vzinho, né? Tem um ângulo de 104 graus. Aqui é o oxigênio, aqui hidrogênio, aqui hidrogênio. Como a carga positiva está desse lado, assim, né? Como a carga positiva está desse lado e a negativa está aqui, a gente fala que é uma molécula polar. Então, por isso que ela dissolve componentes polares, né? Tá bom. É aquela coisa de pôr detergente, é porque a gordura é apolar, então ela não dissolve a gordura, ela precisa de um detergente, que é outra molécula polar, ou tem uma parte polar e uma apolar, enfim, isso é química, tá bom? Vamos usar aqui, duas moléculas, tá? Então elas estão assim, estão tudo se mexendo ali. Na hora que aparece um elétron pela jogada, esse elétron atrai... Puxa, desculpa, gente. Esse elétron atrai os átomos de hidrogênio. E desses aqui também. E desses aqui também. Então, você tem apesar de ser móvel, né? Tudo. Mobilidade de tudo. Você vai ter esses elétrons presos nesse espacinho de cargas positivas aí, que são os hidrogênios dos átomos das águas vizinhas, né? Então, nessa condição, eles se encontram uma banda de energia e são denominados, né, hidratados, né? Esse comportamento, essa espécie química, que é o eletrohidratado, já tinha sido observado em soluções de amônia. Vamos lá, dedinhos de novo, hein? Gente, desculpa, agora eu estou vendo que não está passando a transparência, eu vou tornar a passar. Então, dedinhos de novo. Nós temos aqui a molécula de amônia, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui, nitrogênio. É a mesma coisa, tá? O elétron vem, é uma molécula polar igualzinha, só que não é, né? A solução de amônia não precisa ter água junto, né? A amônia sozinha também é um solvente. Bom, então tá bom. Pera aí, vamos voltar aqui, né? Pronto. Troca um pouquinho. Então, desculpa, gente. Olha, as condições de hidratados é uma espécie química que já havia sido observada na amônia. Tem uma alta reatividade, né? Alto poder de redução, quer dizer, é aquela coisa, né? Você tem ferro 3, quando você reduz é mais 3, vai para mais 2, né? Então, cai, né? Subtrai. Isso é uma redução. Oxidação ao contrário. Então, alto poder de redução, especialmente comparado ao radical hidrogênio, né? Então, tá batendo com aquela hipótese lá, né? Da galinha, né? Tá, em água destilada, esse tempo aqui, 0,2 milissegundo. É meio curtinho, né, professor? Não é, não. 0,2 milissegundo dá para fazer bastante coisa. Lento para nossa fisiologia, mas para a eletrônica, imagina, né? Então, ele é interessante por causa do seguinte: a existência dos radicais hidrogênio e hidroxila é 10 a menos 11 segundos, né? Então, você tem a molécula de água, ela quebrou, essas coisas estão quebradas e rapidamente elas viram qualquer outra coisa, né? Quase instantaneamente. Esse não, o elétron fica ali, né? De novo, todo mundo aí, né? Vai lá. Fica todo mundo preso ali um pouquinho e ele tem capacidade então de se difundir. Ó, grande tempo de difusão em meio aquoso, né? Ou citoplasma, no caso, comparado aos radicais livres, tá? Então, aquela coisa do Pierre Curie, né? Eles estavam errados. Então, aquele artigo de 1901, né? Eles jogaram lá
ou sal de rádio na água, e esse sal de rádio produziu hidrogênio e oxigênio, só que ele produziu mais hidrogênio que oxigênio, né? Então, mas depois o pessoal não fazia tempo que não via isso. Onde que estava o pulo do gato? Vamos ver. O problema aqui é o LET, tá bom? Então, no caso, nas partículas de alto LET, você tem essa produção aqui bem grande de radicais, né? Tanto hidroxila como hidrogênio. E na outra, não. Eu não consigo imaginar um bom motivo para que todos os radicais hidrogênio estejam de um lado e todos os hidroxila estejam do outro, tá? O importante é o seguinte, que a distribuição espacial desses radicais aqui, como é muito próxima, então vamos pensar na partícula de alto LET. A partícula de alto LET é aquela lá, a partícula alfa emitida pelo rádio, né, da Madame Curie, em meio aquoso. Alto LET, é isso aqui, é isso aqui. Então, as recombinações, né, de radicais livres da mesma espécie vão acabar fazendo o hidrogênio, olha aí, e vão acabar fazendo a água oxigenada. Então, dá naquele que o Pierre Curie, o André de Bernier, né, eles viram. Bate com isso aí. Se a partícula tem baixo LET, ela, apesar de ter uma reta aqui, é aquela coisa toda espalhadinha, então fica esses radicais aí mais perdidos ao longo do traço de ionização. Ele quer falar o seguinte, né? Que nesse caso você tem é mais provável que ao invés de um radical ver o outro, né, da mesma espécie, que ele veja o outro da espécie diferente e eles se recombinem como água. Essa água aqui é aquela coisa da água ativada, né? Então a água veio radiação, fragmentou, depois volta a ser água de novo. Tá bom? Então acabou dando certo daquele jeito que o pessoal entendia. Deu certo o artigo no final das contas. O estudo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a deposição de energia na água, tá bom? Então, não sei se vocês lembram que no traço de ionização, a gente vendo o traço de ionização na câmara de nuvens, a gente viu um traço. Mas em baixo LET, ele é esparso, né, as ionizações. Você tem os spurs, tá, que é de menos energia, e os blobs, tá bom? Aqui é um dado importante, né, ele está pequenininho aqui, porque provavelmente eu vou martelar isso depois, que é a energia mínima de ionização da molécula de água, tá? 12,6 eletronvolts. Vou lá, professor, mas não lembro de um valor que era 34 eletronvolts. Olha, de vez em quando eu falo esse valor e eu esqueço que isso daí é a energia média de ionização no ar. Não é na água. Na água ela é um pouco mais baixa. E é uma energia média de ionização, 33 eletronvolts, ioniza qualquer molécula que você pensar, tá? Mas com 33 eletronvolts é a energia média de ionização, porque boa parte da energia vai ser dissipada em excitações no ar, tá? Então tem poucas ionizações, muitas excitações. Na água foi feito um estudo e basicamente era isso daqui, ó. Se era um spur, né? Então até 100 eletronvolts, quantas ionizações provavelmente a gente estava falando, né? Então a gente normalmente está falando de de duas, olha aí, tá? Então aqueles pontinhos de ionização ao longo do traço de ionização, tá? Eles acabam levando aqui, ó, típico, né? Uma ionização e uma excitação. É diferente do ar. Tá? E o blob, que é que nem o spur, só que ele é maiorzinho, né? Você tinha, ao invés de um pontinho, você tinha vários, né? Que corresponderiam a várias excitações, ionizações. Tá certo, olha aí.
né? O número de 100 a 500 eletronvolts, né? Você teria aí, sei lá, típico é o máximo da curva aqui, ó, tá? 13, né? Não sei o quê. Então, qual que é a diferença da energia média? A energia média, a gente vai fazer a função assimétrica, tá? E a média da função assimétrica está levando em conta a cauda, né? Então, por isso que a energia média de ionizações no líquido é maior, tá? Então, se eu estou dando uma energia limite aqui, tanto por Spur como por Blob, fica mais fácil localizar o número de ionizações. Agora, se eu não estou dando nenhuma energia, né, falando assim, não, mas a energia, fazendo a média de todas as ionizações que acontecem na água, daí a energia realmente sobe, né, corresponde a 2 ionizações, uma ionização e 3 excitações, né, aquela coisa. Então, esse é um dado que é referente à água. Por que eu falei disso? Porque é interessante pensar que quando você tem ionização, você vai ter as espécies radioquímicas, aí, da radiólise sendo produzidas. E com que eficiência? Um dia o pessoal pensou nesse valor aqui que eles deram o nome de G-value. Tá? Então, seria moles por joule, mas é mais fácil pensar assim: número de espécies químicas produzidas. Eventualmente elas somem, né? Então não é que elas ficam ali na água, né? Elas, no momento elas estão lá. Para cada 100 eletronvolts depositado no meio aquoso. Tá bom? Então, 100 eletronvolts, vamos voltar aqui. Sei lá, uma curva entre essa e essa, né? Vamos falar assim, ela tem algumas ionizações e típicas, né? Mas seja como for, olha só, de elétron aquoso, ele está falando que para cada 100 eletronvolts eu vou ter 2,6 elétrons aquosos. 0,6 íons radicais de hidrogênio. Por que é menos? Bom, de uma certa forma um compete com o outro, né? O radical hidroxila é 2,6 também. Olha, esses números aqui, eu não sei se tem um jeito teórico de calcular, com certeza tem, mas eles acabam vindo um trabalho prático, né? Olha, a geração de hidrogênio, moléculas de hidrogênio também, de água oxigenada, e aqui do íon, né? Do íon, no caso aqui seria o hidrogênio que é o H3O+, né? Também 2,6. Ou seja, olha aí quantas espécies químicas, né? Quando você joga 100 eletronvolts que aparecem aí, né? Mas não fica todo mundo ao mesmo tempo. Eventualmente, né? Elas aparecem e vão desaparecendo e convertendo uma na outra. O que ele quer falar com essa tabela? Que as espécies químicas importantes são essas daqui, né? O hidroxila, radical hidroxila e o elétron. Eles que são os principais componentes da radioquímica da água. Tá bom? Então, aqui a gente já está indo para o nosso glorioso final. Vamos ver se a gente faz isso aqui assim com som de trombetas, tá bom? Vamos mudar aqui, ó. Então, caso da água irradiada com oxigênio dissolvido. Por que tem a ver oxigênio dissolvido? Antes era só água, já estava chato. Agora, por que tem esse tal de oxigênio dissolvido? Olha, o problema é falar desse OER, Oxygen Enhancement Ratio. Nunca ouvi falar. Então, eu vou resumir para vocês. As células, em questão de mortalidade, aquela parte de célula, lembra que eu falei do bacalhau? Aquela que eu fiquei que nem um camelo. As células, na presença de oxigênio, elas são muito mais radiosensíveis. Então, a radiosensibilidade delas é ressaltada, o enhancement, tá? Com oxigênio. Aí, mas por quê? Porque sim,
Eu me satisfaria com essa resposta, mas as pessoas falam, não, deve ter alguma espécie química nova, tá? Então vamos tentar destrinchar isso aqui, como de novo eu falei, não sou químico, é o meu melhor, tá? É o que está nos livros textos. Um novo radical livre formado ou radical hidroperóxido de hidrogênio, esse daqui, tá bom? Então é um radical também, ele vai durar pouco, né? Ele tem essa base conjugada aqui esquisita, né? É o próton. Então ele tá, apesar de ser um radical, ele tem um rápido equilíbrio químico com esse daqui, radical superóxido. Olha, esse é pior ainda, hein? Tem um elétron esparcerado e ainda é uma espécie negativa. Puxa, professor, o que é isso, né? Olha, para falar, isso daqui é uma coisa que normalmente não se encontra em meio comum, mas se encontra na mitocôndria, tá? É parte do metabolismo da mitocôndria. Não sei se vocês lembram que eu falei do ROS e RNOS, né? Então, espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Essa daqui é uma delas, mas é coisa mais que relacionada com um efeito biológico, né? Com um metabolismo biológico. Isso daqui é só uma caracterização. Daqui a gente pula para cá. Então, olha aí. Na presença de oxigênio, o oxigênio ele é atacado pelo radical hidrogênio. Ele faz esse produto intermediário, daí ele tem umas possibilidades aqui. Ou ele vai ser novamente atacado pelo radical hidrogênio e vai fazer água oxigenada, tá? Ou ele vai ser atacado pelo elétron aquoso, que para todos os efeitos é que nem o radical hidrogênio. Ele vai virar esse... eu nem sei se isso daqui é um radical, eu acredito que isso aqui já seja um íon, tá? Hidroperóxido, né? Mas esse hidroperóxido vai de novo ser atacado por um radical e vai virar água oxigenada. Seja como for, na presença de oxigênio, você tem como subprodutos água oxigenada. Isso, a princípio, faz um meio ficar mais propenso a ser oxidativo, tá bom? Então, o oxigênio, de alguma forma, ele desbalanceia. Isso daqui também é uma espécie reativa de oxigênio. Faz aquele estresse oxidativo que eu tinha falado, que deve ter a ver com a mortalidade das células, tá? Vamos lá. Então, na presença de oxigênio, os subsistemas biológicos, se submetidos à radiação ionizante, são mais radiosensíveis, 2,5 a 3 vezes mais. Ah, interessante, professor. A célula lá, ela tem jeito de viver sem oxigênio? Meio no limite, mas tem. Mas se ela tiver meio no limite, né, provavelmente ela vai estar mais radioresistente. Isso acontece muito, dando uma palheta aqui, quando a gente fala de radioterapia e tumor. O tumor, deixa eu falar aí o grandão aqui de novo. O tumor, ele é um tumor cancerígeno, ele nasce, né, pequenininho, ele vai crescendo. Ele vai pedindo oxigênio e fatores de crescimento, ele vai recrutando o metabolismo do organismo para si, tá? À medida que ele vai crescendo, o meinho dele vai ficando sem oxigênio, ele vai ficando no estado que a gente chama de hipóxia, tá? Essas células não estão mortas, elas podem morrer, tá? Elas estão privadas de oxigênio, elas são bem mais radioresistentes do que o do caroço externo, que está bem oxigenado. Só para falar, mais uma palheta. Temos aqui, ó, peraí, vou fazer assim, né? Aqui, ó, o tumor, bolinha no meio. À medida que esse núcleozinho do tumor vai morrendo, ele vai entrando em necrose. Tema das próximas aulas. A necrose... você vai ter os esqueletos das células, tá? Os restos das células. Se é um tecido, vai ter um esqueleto ali, uma cicatriz. Essa cicatriz é o que a gente chama de microcalcificação.
Já ouvi falar, negócio de câncer de mama, de ver as microcalcificações. Isso, muito bem. Qualquer câncer vai ter a sua microcalcificação dessas células em hipóxia. E no caso também, em caso de inflamação, em caso de traumatismo também, a cicatriz, né, aparece como uma coisa, como é que fala? A microcalcificação, tá bom? Bom, então deixa eu voltar aqui para myself. Então vamos no 2. As moléculas do meio tendem a se combinar com os produtos subprodutos da ionização do oxigênio, tá? Então fixando de forma permanente, né? Bom, aqui eu estou vendo hidroxila, achando uma outra substância que tem hidrogênio, e aqui eu estou vendo uma substância que seria um radical de alguma coisa, achando oxigênio, tá? Eu não entendo o que é isso e o que isso tem a ver com a transparência de trás. De novo, é aquela coisa, tá? Seria a bioquímica que está envolvida em explicar o fator de realce aqui, né? Pelo efeito do oxigênio. Eu acho que não é importante você saber que exista, tá, pessoal? Com certeza alguém sabe explicar melhor que eu. Outra hipótese estabelece mecanismos envolvidos para que aí, né, você tem esse efeito do oxigênio, tá? Em tempos da ordem de milissegundo, tá? E para tempos maiores que milissegundo, tá? Então, ele quer falar o seguinte, que esse efeito do oxigênio, ele é mais ele é mais independente na parte assim transiente rápida do que na parte transiente longa, né? No restante do oxigênio. Informação, tá? Até é feita uma experiência assim, uma explosão de oxigênio e ver a célula logo depois irradiada, alguma coisa parecida com isso, né? Você irradia e já dá oxigênio junto, alguma coisa assim. Na prática, na célula sob condição de aneroxia, né, hipoxia, se mostram mais resistentes do que as condições de boa oxigenação. Isso que importa. Tudo bem. Olha, esse ROS e RNOS eu já havia falado assim, assim, de passagem na outra transparência. Aqui é meio complicado, vamos ver o que eu consigo falar, tá? Então, radicais livres do DNA em vivo. Então, além daquela radiólise da água, só que a radiólise da água é água pura, não é meio citoplasmático, tá? Mas a célula tem espécies reativas de oxigênio, sumiu o mouse de novo, e espécies reativas de nitrogênio, tá? Como eu falei, um deles é o superóxido, ele é um subproduto da oxidação do ATP, ADP, da mitocôndria. Então, você precisa, ele sobra, né? É uma espécie reativa de oxigênio que precisa ser retirada com enzimas antioxidantes. Se começa a ter demais, né, na célula, essa célula entra no estresse oxidativo. Isso acaba levando a um envelhecimento, por exemplo, tá? Uma disfunção. Então, olha aí, né? Quando você fala de água, né, radical livre em água é uma coisa, e no DNA de célula é outra, né? O radical OH tem a meia-vida muito curta aqui, um nanosegundo. Então, a gente tinha aquele negócio do 10 a menos 11 segundo. Não sei de onde que veio esse um nanosegundo aqui, embora aqui esteja escrito meia-vida, né? É uma estimativa que eu li de um artigo. Mas ele fala assim que o G-valor, o G-value, né, do radical hidrogênio, ele era menor, ele era bem menor que o do radical hidroxila.
só que ele tem uma meia-vida maior, meio celular, né? Então ele não é radicólise mais água, agora a gente toma uma célula, tá? Ele tende a reagir 3 vezes mais com a fita do DNA, por exemplo, do que o radical hidroxila, né? Já os íons peroxinitrito? Professor, o que é isso, professor? Tenha dó, né? Eu não sei o que é isso. Isso daí eu sei que é uma espécie oxidativa reativa de nitrogênio, que é produzida por leucócitos e células do sistema imunológico, uma que chama natural killer, tá? A partir de radicais óxido nítrico e radical superóxido. Ou seja, você tem esses leucócitos e as natural killers, eles encontram alguma outra célula, algum vírus que eles não gostem. Olha bachelar, olha jogando, né? Olha jogando sentimento em cima de célula. Eles não gostam, tá? Pronto, falei. Aí eles não gostam, eles secretam esses radicais aqui. Provavelmente isso aqui é tão tóxico para próprio leucócito, por exemplo, que eles têm que secretar separado o óxido nítrico e o superóxido. Aí se combina e esse peróxido nitrítico que vai para cima do outro, ele vai fazer um ataque químico mesmo, veja multiuso, tá bom? Então, você tem um monte de espécies químicas aí flutuando em meio celular, que não é só a OH, a radical hidroxila, radical hidrogênio. Então, e aquele enhancement lá do oxigênio? Olha, em água acontece aquilo, e em vivo? Vai saber, talvez seja um pouco mais complicado, tá? Então, olha aí, o óxido nítrico, ela é menos reativa, e ela se difunde em vários diâmetros celulares. Então, o leucócito, né, ele pode produzir ela é uma espécie reativa, né, de nitrogênio. E vamos falar assim que o entorno da célula fica ali meio empestilado, né? Pestilento. E pode ser uma espécie química mais relevante. E aqui um monte de cachinhos de uva, não sei porquê, tá? Para lembrar, não sei porque eu pus essa uva aí, que o tempo de vida qualquer uma dessas espécies químicas aqui, né, em vivo, né, de qualquer forma, depende do substrato químico. Então você fala, mas isso aqui reage, né? Olha aí, aqui é 1 nanosegundo, aqui é 70 nanosegundos. Por quê? Depende com o que ela vai reagir, né? Então, eventualmente, o próprio substrato favorece ou desfavorece a ação de um desses radicais aí, tá? Isso é para falar que em vivo é um pouco mais complicado, tá? Lamento que eu tenha dado tanta volta. Então, acabando, o dosímetro do Frick. Eu me lembro, Frick lá, aquele menino, né? Aquelas moças lá, aquelas moças coloridas, né? Então, o que aconteceu com o Frick? Ele resolveu o problema, que não ia dar certo fazer a dosimetria química dentro de solvente. De alguma forma ele resolveu, tá? Então, esse radical hidroxila, quando ele aparece ali por causa da radiação, ele reduz... Reduz? Bom... Reduziu o ferro, né? Mas essa de qualquer forma é a reação que ele acabou achando aí, tá? Então, aqui está escrito oxidação. Mas aqui é uma redução. Será que eu notei errado? Depois eu vejo. Depois vocês conferem nas transparências que eu for colocar, né? A gente confere junto. Então, olha, a vantagem desse dosímetro, né? Ele é um dosímetro, só que ele é químico, então ele vem zerado, ele vai para o campo de radiação, ele vai se alterando quimicamente, depois você tem que fazer uma reação química, né? Vai fazer uma leitura, vai tirar um desses dois aqui, né? Eu acredito que seja o férrico.
e vai por esses íons vai saber a dose de radiação que foi medida, né? Olha, vantagens: resposta linear, quimicamente estável, independente da faixa de energias, embora seja uma faixa de energia meio alta, tá? Não é 100 kVp, né? A gente está falando de elétrons de 1/3 disso daí, né? De fótons de 30 keV, né? É baixo, mas tá bom. Até 2 MeV, né? Desvantagem: a faixa de operação tanto alta, né? A dose de 1 Gray até 10.000 Gray, né? Na prática 40 Gray a 400 Gray. Não sei o que é Gray, professor. Olha, 1 Gray é alto, bastante alto. 40 Gray é impraticável, tá? Isso aí no ser humano, acho que ele não dura um dia. Então, de verdade. Então, o 40 Gray aqui, ele está falando que essa dosimetria é uma coisa mais de reator, tá? De instalação industrial, não é para dosímetro pessoal de operação em setores de radiologia, tá? Porque ali, eu vou falar sievert, mas entre aspas é um sinônimo, tá? A gente está falando de miligray, né? Estou falando até décimo de miligray. A gente está falando que bem diferente de 40 Gray, tá bom? Então, vamos ver o que está escrito aqui, agora que eu não me lembro. Essa ação do hidroxila, né, agente oxidante, a partir da redução do íon ferroso. Ó, íon ferroso tá ao contrário. Eu falo, olha, se tem o íon aqui, tá? Se tem um íon sendo oxidado, vai ter os outros que vão fazer essa oxidação e essa redução. Então, você vai ter todas as espécies químicas juntas ao mesmo tempo. Tem íon que está oxidando e tem íon que está reduzindo. Vai falar, então a diferença é 0, né? Somou, média 5 passou. Não. Então, ele quer falar o seguinte, que uma solução irradiada, né, normalmente ela propicia mais oxidações do que reduções. Olha aí, né? Quando eu tenho o radical hidrogênio, se ele se combina, ele vira... Se eles acharem entre si a mesma espécie química, é inerte. Se esses aqui acharem a mesma espécie química, né, o hidroxila, vira um agente oxidante, água oxigenada. E esse daqui também, né, na presença de oxigênio, eu lembro que tinha esse negócio aqui, né, também vira água oxigenada. Então, normalmente você está numa situação de oxidação, tá bom? Aí bate aqui com esse negócio, tá? Depois eu confiro. Vamos lá. Esse daqui é o finalzinho da aula. Então, olha, esse artigo, Real Time, uma observação da radiólise da água, é o assunto da nossa aula, né? O elétron hidratado, professor, é verdade. Induzido por pulsos de ultravioleta numa faixa extrema, né? Olha a data. 17 de janeiro de 2020. Dá para pegar qualquer um das pessoas aqui? Não está o nome dos autores, mas dá para escrever. Eles estão por aí. Olha aqui o e-mail. Quer alguém escrever? Está aqui. Depois pega na transparência e escreve. Fala, o professor Renato mostrou a transparência do seu artigo, né? Você tem uma iniciação científica para mim? Aí eles vão falar, sim, aluno. Nossa, você deve ser muito inteligente, né? Então, olha só, o que ele quer falar? Esse aqui é um ultravioleta. Eu havia falado em outra aula, tá? Ele está um pouco antes da absorção até pelo oxigênio, tá? Então ele é acho que não tem nada a ver. Mas ele não vai conseguir fazer a ionização da água. Ele faz a excitação da água, tá? Esse faz uma ionização. Então, ele quer falar o seguinte, que você tem os processos que, seja lá, né,
Aqui é a excitação da água, e aqui é excitação, e aqui é superexcitação. Numa escala de tempo muito pequenininha, o que acontece com o hidrogênio e com a migração da carga elétrica, né, para fazer o H3 e o elétron aquoso, né? Então, aqui tá explicando o processo, né? Olha aqui o radical OH, né? Eu talvez na próxima transparência eu consiga não me perder tanto. Vamos ver. Então, o resumo da ópera, tá? Nesse primeiro momento, 10 a menos 5 segundos, 10 a menos 15 segundos, né? Temos a possibilidade da superexcitação ou ionização da molécula da água. Então, aqui ela água ativada, parece que ela, né? Não é superexcitada, né? Só que ele acaba falando que faz o tal do radical hidrônio, não é H3+, H3O, tá? E mais um radical hidroxila. Aí ele quer falar que esse daqui vai virar o radical hidrônio, o radical, né, o hidrogênio aqui, e o elétron aquoso. Então, essa é a superexcitação. E aqui é a ionização. Ó, aqui teve uma quebra da molécula da água, né? Esse aqui é um radical, não sei se vocês lembram, né? Isso aqui é radical água também. Esse negócio vai acabar reagindo com uma molécula de água, outra, e vai de novo fazer o H3, vai fazer o mesmo processo, tá? Então, eles querem falar assim que seja na superexcitação ou na ionização, você tem os mesmos produtos, tá? Então, aqui está a nuvem eletrônica, olha aí, as moléculas de água, né, polares. E é interessante que ele ainda, nesse artigo, que é 2002, né, Hydrated Hydronium, tá? Então ele quer saber sobre o elétron solvatado, elétron aquoso. Então ele fala, olha, é uma nuvem eletrônica, e essa nuvem eletrônica ela é meio contida por cerca de 3 moléculas de água. Olha que barato. Tá? Então, esse é um daqueles resultados do artigo, né? Então, aqui é o que estava escrito lá atrás, mas ele quer falar o seguinte, que isso aqui chama elétron hidratado, toda essa bolica aqui, tá? Todo esse caroço, ele tem carga negativa. E ele fala, ele tem um alto grau de mobilidade, né? Comparado a um íon que possui a mesma massa, né? Por quê? Esse elétron, na verdade, as moléculas de água, vamos falar que elas não precisam andar, né? Elas só precisam ir girando e passando a carga negativa para frente, né? Então, a alta mobilidade, né? Porque as moléculas ficam se reorientando. E ainda ele fala, olha, eventualmente, né, você vai acabar tendo aí o H3O+, achando a carga negativa, né, e virando o radical, né, os radicais de água, né. Então, aqui, qual que é a diferença, né, do artigo de 2020? É que eles estão explorando no 10 a menos 15, né? É a parte de radiólise da água mais no começo possível. É um modelo aí. Vocês podem escrever para os autores, falar que vocês leram, mentira, né? Mas eles vão ficar super felizes. Tá bom? Essa é a última transparência. Então, o elétron aquoso. Responsável por grande parte dos efeitos indiretos da radiação ionizante, alta reatividade, tempo de milissegundo, responsável por grande parte dos efeitos indiretos, né? Porque o G-value dele é grande, então a princípio ele é bem produzido, mas lembra que isso daí é em água, pH 7, é super pura, tá? A princípio ele é uma coisa importante. E apesar de ser um elétron, ele é uma espécie química muito importante em radioquímica. Bom, gente,
Acabei a parte de radioquímica, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me compliquei um pouquinho com o dosímetro do Freak, mas eu vou corrigir. Eu acredito que eu consiga fazer isso agora em uma pós-edição, tá? A parte de célula, ela vem em seguida e ela foi complicada porque tinha muito conceito da parte de célula que entrelaçava com a parte de radioquímica e eu queria deixar a transição mais possível, né, mais lógica assim. E talvez eu tenha conseguido, eu não sei. Eu sei que daqui a gente vai para a célula, vamos ver efeitos da radiação em célula, vamos ver como é que é DNA, o que tem da célula, o que faz na célula. Eu não sou biólogo, vai ser de novo tudo assim o meu melhor. E depois entra uma parte de câncer, já que estamos falando de célula, vamos falar de câncer, tá bom? Então me despeço mais uma vez. Até mais.